do Bolsonaro, que está com uma proposta muito interessante mesmo. Gostei muito da estratégia do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro tenta excluir Barroso e Gilmar Mendes de sanções dos Estados Unidos e fazer gesto ao STF. Explicando isso, a gente falou alguns dias atrás que o Trump está planejando sancionar, na verdade, 3 ministros do STF. Não seria só o Alexandre de Moraes, seria também o Gilmar Mendes e o Barroso. Ah, Peter, mas eles merecem coisa. Sim, merecer eles merecem, mas, gente, a gente tem que fazer estratégia, a gente tem que ganhar esse jogo ainda. A gente não ganhou o jogo ainda não, a gente tá batalhando ainda. Eles têm que ter estratégia nessa história. Pode ficar tranquilo, que a história vai julgar e vai garantir que esse pessoal vai ter o lugar deles direitinho na história, vai ficar marcado tudo que eles fizeram, eles vão pagar pelo que eles fizeram. Mas agora a gente precisa de estratégia. O ponto correto agora é convencer o resto do STF a ficar contra o Alexandre de Moraes. E essa estratégia do Eduardo Bolsonaro que é excelente para isso. Essa notícia foi sugerida por Canil Equipe Cão, Júnior a Júnior e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, como a gente falou alguns dias atrás, Trump planeja sancionar 3 ministros do STF com lei Magnitsky, né? E eu falei naquela época que eu achei isso uma coisa arriscada. Eu imagino que o Trump tem alguma proposta por trás disso. Por quê? Quanto mais isolar o Alexandre de Moraes é o ponto central. Ah, mas o Gilmar Mendes está do lado dele, o Barroso está do lado dele. Eu concordo, está do lado dele, meu amigo. Mas você sabe que, para o Barroso particularmente, ter lei Magnitsky é pior, é muito ruim mesmo, é uma coisa muito ruim. Ou seja, se tem uma coisa que pode fazer o Barroso mudar de lado nessa história, é justamente a ameaça. Mas veja, a ameaça. Depois que concretizou, meu amigo, depois que ele já está com a lei Magnitsky, aí vai ser complicado qualquer coisa. Aí ele vai se sentir junto com o Alexandre de Moraes, vai estar sacramentado os dois do lado do Alexandre de Moraes. Lembra, a ameaça é mais efetiva do que a ação em si. Isso vale para a lei Magnitsky, isso vale para qualquer tipo de sanção no final das contas. Então, eu vi isso aqui com uma certa preocupação, porque aí arriscava fechar o grupo dos 3 ali no STF, e seria mais difícil organizar os outros 8, de depender dos outros 8, né? E embora eu ache que iria acontecer, porque os outros 8 iriam, né, querer também se livrar da lei Magnitsky no final das contas, todo mundo sabe que isso dói pra caramba, basta um exemplo para isso. E o exemplo é o óbvio, que a gente já sabe, o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás, o Alexandre de Moraes não tem nenhuma condição, ele não vai fazer nada, então ele não tem jeito, ele vai receber a Magnitsky. Agora, o Eduardo Bolsonaro está tentando excluir o Barroso e o Gilmar das sanções lá nos Estados Unidos, fazendo um gesto ao STF, né? Eduardo Bolsonaro decidiu recalcular a rota de colisão contra parte dos ministros do STF. Em uma nova rodada de conversa junto ao governo Donald Trump, o deputado federal passou a atuar para que possíveis sanções sejam aplicadas contra magistrados da corte, foquem somente em Alexandre de Moraes. Ele está certíssimo nisso daqui. É importante anular o Alexandre de Moraes e botar medo no resto da galera. Aí o resto da galera vai ter que reconhecer, como o Barroso já reconheceu, eles já estão sofrendo pressão dos empresários pra caramba, já falei no vídeo mais cedo, já está abertamente o pessoal falando, olha só, o STF tem que reconhecer que errou. Né? Aí o Barroso, não, mas foram só 3, foi só 3 censurados e não sei o que lá. Não, meu amigo, mas é um erro, cara. Vocês erraram, vocês abriram a porta para esse tipo de questionamento, né? E agora não tem o que fazer, tem que reconhecer o erro e anular esta porcaria desse processo inteiro, anular o inquérito das fake news desde o início, tudo que resultou a partir dele, inclusive o inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Eles já estão percebendo isso, já tem uma pressão grande. A história agora, eles não vão voltar atrás porque o Moraes, ele certamente está trabalhando contra. O Moraes agora ele já está além do ponto de não retorno, ele não vai voltar atrás. Já falei para vocês, Alexandre de Moraes e o Lula não vão voltar atrás. Agora, se o resto do STF se unir, meu amigo, aí é fácil resolver isso daí, né? Não vão, em momento algum, eles vão falar, não, abrimos mão da nossa soberania e vamos obedecer o Trump. Não é isso que eles vão falar. Eles vão falar, não, peraí, olha só, faltou um carimbo aqui, ó, tá vendo o estagiário lá do Paulo Gonet esqueceu de carimbar esse papel aqui, então anulou tudo. Inventa uma coisa, eles fizeram isso com o Lula, não fizeram isso com o Lula? Não foi exatamente o que eles fizeram com o Lula, não foi isso? Acharam, ai caramba, não era, ih, erramos, não era a 13ª vara de Curitiba, era Brasília, ops, foi mal, tudo anulado. É só arrumar uma coisa dessa, eles arrumam lá, esse pessoal é criativo para fazer esse tipo de coisa, né? Então, o importante é eles estarem pressionados, mas, de novo,
a ameaça é mais importante que a ação. Depois que o Alexandre de Moraes já estiver sancionado, o pessoal já vai saber que, olha só, para outro entrar nessa roda também pouco custa. Então o resto do pessoal lá vai se ver numa situação de que não tem muito o que fazer. É lógico, outra alternativa que eles têm é, face a isso, todo mundo renunciar. Seria uma saída também, né? Seria uma saída renunciar todo mundo. Vai ficar Fux, André Mendonça e Cássio Nunes, e eles decidem acabar com o processo do Bolsonaro todo. Resolvido o problema, não tem problema nenhum nisso daí. Infelizmente, nesse caso, o Lula indicaria todos os outros ministros do STF, isso seria ruim nesse sentido, né? Mas vamos esperar que isso não aconteça completamente. Por isso que eu falo, botar todos eles na berlinda ao mesmo tempo é errado. O ideal é botar umzinho na berlinda ali, mostrar a ameaça a ele, né? Aqui, ó. Segundo aliados de Eduardo, a Casa Branca sinalizou que as punições devem ser aplicadas por meio da lei Magnitsky e atingiriam, além de Moraes, o Gilmar Mendes e o presidente da corte, o Luiz Roberto Barroso. A lei Magnitsky permite que os Estados Unidos imponham sanções econômicas aos ministros, como bloqueio de contas correntes. A gente já falou sobre a lei Magnitsky várias vezes aqui, né? A coluna conversou com membros do PL que buscam fazer a ponte com o STF. Eles afirmaram que vão levar o gesto de Eduardo aos ministros da corte na tentativa de isolar Moraes dos colegas e tentar distensionar as relações com os demais magistrados. Membros do Supremo procurados pela coluna, no entanto, rechaçaram a possibilidade de voltar a mostrar indignação com as ameaças do governo americano e a atuação de Eduardo Bolsonaro, né? É lógico, né? Eles vão falar sempre que é um absurdo, não sei o que lá, não sei o que lá, mas quando verem a coisa realmente ruim, não vai ter muito que eles possam fazer. Eles já estão pressionados nesse momento, né? Então isso aqui é uma coisa importante, como eu falei para vocês, a solução desse problema parte de um STF rachado. Ele já tá rachado, já tá brigando, né? Aqui, lembra do papo do celular do Bolsonaro, que vazaram umas mensagens lá de 2023, de maio de 2023 do Bolsonaro? E eu fiquei me perguntando, né, que diabo que esse pessoal queria vazar um negócio do Bolsonaro? Porque não tem lógica nenhuma vazar um negócio de Bolsonaro de maio de 2023, que não tem nada a ver com nada, e não tem nada de crítico ali do Bolsonaro. Olha só, tem mensagens para o Fux, ou seja, estão querendo dizer que o Fux agora virou inimigo, que o Fux, tá vendo? O que é isso? Sinal de um STF rachado. Eles estão brigados. A gente já viu mais cedo, eu falei mais cedo aqui, o caso do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes cobrando do Fux, do André Mendonça e do Cássio Nunes. Por que eles não se posicionaram com a questão da perda do visto, que não sei o que lá, que não pode? Ou seja, o que está acontecendo? Eles estão rachados e é isso que a gente tem que esperar. Agora, se ficar rachado do jeito que está, 8-3, você tem um problema, porque 8 ainda é a maioria, então não tem muita vantagem nessa história. Mas, de novo, a punição de suspensão de visto é uma punição pequena, tá? Essa pode ser revertida facilmente. A lei Magnitsky não é punição pequena, não, e não vai ser revertida tão fácil assim, não. Mesmo no próximo governo, mesmo que esses magistrados, mesmo que o Alexandre de Moraes ache que não, mas eu só tenho que esperar 3 anos, depois vai voltar os democratas lá nos Estados Unidos ao poder, e aí eles vão anular a lei Magnitsky aplicada a mim e coisa e tal. Não acredito que seja isso, não. Vou explicar por quê. Primeiro, porque nunca aconteceu de anularem a lei Magnitsky lá nos Estados Unidos. Depois que ela foi imposta, ela fica por tempo indeterminado. E outra coisa, lá nos Estados Unidos, eles sabem que os Estados Unidos é a polícia do mundo, né? Se os Estados Unidos começam a tomar decisões que, vale a decisão por 3 anos, depois o próximo presidente muda a decisão, aí nenhuma decisão mais vai ter valor, você concorda comigo? Sempre que alguém ameaçar alguém de falar, não, vou aplicar Magnitsky em você, não, mas tá bom, o próximo presidente vai mudar tudo mesmo, não vai ter nada disso. Então não tem essa, né? Ou seja, eles vão manter a Magnitsky mesmo que o próximo presidente seja democrata. O porquê? Porque eles não são burros. Não é por questão de justiça com o Brasil, porque a verdade é que em todos os casos os Estados Unidos não estão tão preocupados com o Brasil assim, estão preocupados com o próprio sinal deles, com a própria força deles, né? Veja, esse caso todo tem a ver justamente com a preocupação do Trump com o lawfare, que tem sido usado no mundo inteiro, inclusive contra ele. Ele pegou o caso do Bolsonaro, que mais uma vez é um caso muito clássico de falha, tanto o lawfare quanto a questão da censura nas redes, são 2 problemas que o Trump tem lá nos Estados Unidos, e existem também na Europa, existem em outros países, e o Trump quer fazer o Brasil como um exemplo nessa história. Então é por isso que estão fazendo aqui no Brasil. Mas o interesse é deles, é lógico que é deles. E daí, da mesma forma, não vão querer salvar o Alexandre de Moraes num próximo governo. Por quê? Porque não tem lógica. Perderia força. Os Estados Unidos seriam vistos como menos punidores, como uma força menor, se liberassem o Alexandre de Moraes na próxima legislação. Então, quem entrar na lei Magnitsky, meu amigo, vai entrar e acabou, não tem essa, né? O pessoal que entrou, entrou e nunca mais saiu.
Então, ou seja, eu concordo com essa estratégia do Eduardo Bolsonaro. Sim, eu sei, tem muita gente falando, não, mas tem que punir eles, eles merecem tudo de mal. Eu concordo, eles merecem tudo de mal, merecem arder no mármore do inferno, merecem a porra toda. Mas calma, a gente não ganhou a batalha ainda, a gente tá conquistando a coisa, estamos mudando a opinião do pessoal, esse processo é um processo demorado, a gente tem que ser estratégico. Essa estratégia do Eduardo Bolsonaro está excelente, é uma coisa ótima no final das contas, e eu tenho certeza que mesmo que os ministros do STF, nenhum vai admitir, nenhum vai virar e falar, realmente agora o Trump mexeu comigo, agora ele me convenceu, vou soltar Bolsonaro. Em momento algum eles vão falar isso, você sabe disso. Não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Mas isso não quer dizer que não vai ter coisas por trás dos panos, não vai ter coisa sendo combinada, não vai ter coisa sendo feita para resolver este problema, né? E é isso que está se contando no final das contas. Achei ótima a iniciativa do Eduardo Bolsonaro, por mais que tenha muita gente criticando. Gente, calma, sem emoção, a gente tá jogando o jogo, a gente tem que ser estratégico, né? Eu tenho certeza que o lugar deles na história está reservado. Eles estão muito tranquilos, porque eles acham que eles estão agradando ali a elite aristocrática socialista de Brasília, agradando aos grupos de poder atuais, então nada vai acontecer com eles aqui no Brasil. Não, vai, meu amigo, pode deixar, pode ficar tranquilo. De qualquer forma, com Trump ou sem Trump, o próximo presidente vai ser de direita e o próximo presidente tende a botar ministros na Suprema Corte que vão ser isentos, pelo menos, e esses ministros isentos teriam muito mais chance de acabar com esse processo indevido do Bolsonaro. A gente já falou sobre isso, basta virar um outro voto, pode ser o impeachment de algum ministro do STF, por exemplo, ou pode ser simplesmente convencer o Fux, sei lá, a mudar o voto dele, né? Apesar de que eu acho que o Fux é um dos que sai nessa leva agora, né? De qualquer forma, fica uma situação muito, muito tranquila. Por quê? Porque o grande erro desse pessoal é que eles acharam que o Bolsonaro era um fenômeno passageiro. Detalhe aqui, um fenômeno passageiro que a gente tem que superar o Bolsonaro e coisa e tal, para voltar a ser PT versus PSDB, que a gente sempre gostou e coisa e tal. Não, Bolsonaro não é um fenômeno passageiro, veio para ficar, e ainda vai ficar na política brasileira por muito tempo. Vocês podem sentar e esperar. E aí eles vão acabar sofrendo a consequência disso, porque não tem jeito. Eles podem tomar uma medida pontual, podem fazer uma lambança dessa, mas agora que o empresariado acordou, que o empresariado percebeu o tamanho do erro que o STF está fazendo e principalmente está sentindo essa dor, né? Agora eu acho que ficou distante a possibilidade deles transformarem isso daqui numa Venezuela. Não acabou a possibilidade não, tá? Mas ficou mais distante. Vamos ver os próximos passos dessa galera. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.